Aqui a chave é quente. Aqui a chave é quente. Fala aí, piratas da colina, terror dos sete mares, Naviluz na área, trazendo mais um conteúdo pro canal. Vamos de Vasco, porque o Vasco não para, galera. E vamos pra final na Copa do Brasil. Mas, cara, não é disso que eu quero falar hoje, não. O que eu vou falar é a respeito do Brasileirão 2026, filho. Na segunda-feira, ontem, a CBF divulgou já o calendário pro Brasileirão, que vai começar no dia 28 de janeiro e no dia 29 já temos. Então, a primeira rodada começa no dia 28, galera. E a primeira rodada, filho, já tá eletrizante, hein? Mas, cara, vou falar pra vocês, o Campeonato Brasileiro, cara, ele é algo transcendental, né, filho? Pontos corridos, essas coisas todas. E, né, a gente temos que estar preparado, porque o negócio, né, vai ser brabo. Porque, ó, o Campeonato Brasileiro, ele se inicia no dia 28 de janeiro e se encerra no dia 2 de dezembro. E vai ter uma vaga para a Libertadores, quer dizer, uma vaga a menos para a Libertadores. É isso que eu queria dizer, galera. Uma vaga a menos para a Libertadores. Se tínhamos 6 vagas, agora vamos ter 5 vagas. Mas calma aí, vou explicar a situação. O que acontece? No Campeonato Brasileiro vamos ter 4 vagas direto. Os 4 primeiros do Campeonato Brasileiro vão ter vaga direto para a fase de grupo. O quinto terá uma vaga para Libertadores, para... Como é que se dá o nome? Preliminar, né? Preliminar, é isso que dá o nome? Deixa eu ver aqui. É isso aí mesmo, galera, preliminar, ou seja, Libertadores. Então vai ter que disputar tudo para entrar ainda na fase de grupo. Então, 5 vagas. 4 vão direto para a fase de grupo e a última, a quinta, vai ser para poder ainda disputar uma preliminar para entrar na fase de grupo. Tá, beleza? Mas ainda não acabou. O que acontece? Vai se abrir mais 2 vagas para Libertadores. Como? Copa do Brasil, galera. O finalista da Copa do Brasil, os 2 finalistas, vamos dar o exemplo agora, Vasco e Corinthians. Os dois finalistas da Copa do Brasil de 2026 vão estar na Libertadores. Como? O campeão já vai direto para a fase de grupo na Libertadores. E o vice-campeão vai para a preliminar. Então vamos ter 2 times na preliminar e vamos ter 5 na fase de grupo. Caso aconteça de um dos times que esteja entre os 4 lá na fase de grupo e seja campeão da Copa do Brasil, abre-se mais uma vaga, entendeu? Então é dessa forma aí. Não mudou quase nada, galera. Só mudou a forma de... Agora botou 2 vagas para a Copa do Brasil, 5 vagas para o Brasileirão. E estamos aí com 7 vagas. E a Sul-Americana, por enquanto, ainda continua a mesma coisa, não há muito o que falar. Mas também tem uma situação que mudou no Brasileirão, galera. É o seguinte, o jogador que quer mudar, né, de clube terá que ter 12 partidas jogadas pelo seu clube para mudar, entendeu? Então, não dá agora. Antigamente era 6, você tinha que ter 6 partidas pelo teu clube para você se transferir para um outro clube, para um outro time. Agora não, agora você vai ter que ter 12, ou seja, dobrou. Então não é tão fácil assim. E no dia 28 começa a primeira fase. E na primeira fase o Vasco já vai jogar fora de casa, vai encarar o Mirassol. Ou seja, dos 4 carioca, Vasco, Botafogo, Fluminense e Flamengo. Vasco vai jogar fora na primeira fase, Flamengo vai jogar fora, Botafogo em casa e o Fluminense em casa. Então vamos lá, gente. O Fluminense vai encarar o Grêmio no Maracanã, né? Pela primeira fase, primeira rodada do Brasileirão. Botafogo vai enfrentar o Cruzeiro no Newton Santos pela primeira rodada. E o Vasco vai enfrentar o Mirassol lá em São Paulo. E o Flamengo também vai enfrentar o São Paulo em São Paulo. Então, São Paulo já vai cachopar o Flamengo lá no Morumbi. E o Vasco vai cachopar o Mirassol lá em Mirassol. Dessa forma aí, galera. Não quero nem saber. Vambora, vamos com tudo, que hoje eu tô com tudo, hein, galera. Então, já sabemos que o Brasileirão vai começar no dia 28 do 1 e vai terminar no dia 2 do 12.
apenas 5 vagas no Brasileirão e 2 vagas na Copa do Brasil. Então o Vasco já tem que ficar esperto para, né, em 2026, né, garantir sua vaga na Libertadores para 2027. Cara, a gente pensa que não, mas passa muito rápido, galera. O ano de 2025 voou. E para começar a sonhar com Libertadores, Sul-Americana, e começar a sonhar com acesso, né, lá, e começar a sonhar em ficar entre os 4 no Brasileirão, o Vasco vai ter que começar a contratar, fazer um reajuste. E o Vasco já começou, galera. O Vasco realizou uma oferta ao jogador Rojas do Monterrey. Esse aí sentiu, né? O Monterrey, galera, Monterrey. Então, o que acontece? O Vasco fez uma proposta, né, de empréstimo com opção de compra pelo colombiano de 23 anos. Ele é meia atacante, galera. Então o Vasco está precisando muito de um meia atacante, porque temos o Felipe Coutinho e temos o Matheus França. Porém, o Felipe Coutinho muitas das vezes não está rendendo, e o Matheus França é seu, né, como é que se dá o nome? É o substituto imediato, né, para entrar no lugar do Felipe Coutinho, e o Matheus França também não está rendendo. Então nós precisamos aí de um jogador que entre para fazer a diferença, e o Vasco está de olho e já fez uma oferta. Não é sondagem nem especulação, não. O Vasco ofereceu, já fez uma oferta pelo jogador, uma proposta de empréstimo com opção de compra por um jogador de 23 anos, meia ofensivo, Rojas. Tem que ficar repetindo para ver se vocês entendem, né? Agora, o Vasco tem interesse é diferente, em Alcedes Benítez, lateral, né, do Guarani, né? Ele é um paraguai, tem 23 anos e deve ser o substituto do Paulo Henrique, que possa estar de saída em 2026 para a Europa ou para um time na Arábia Saudita. Então, as chances de o Paulo Henrique ficar no Vasco em 2026 é remota, galera. Ele vai para a Europa ou para a Arábia Saudita. Não tem como segurar esse jogador aqui, e o Vasco precisa de dinheiro. Então, o PH possa tá puxando o bloco do Se Arranca, assim como o Ryan. É muito difícil segurar o Ryan em 2026. No máximo 6 meses aí, e vai ser o limite para o Ryan ficar no Vasco da Gama. O Ryan precisa ir embora, o Vasco precisa fazer caixa, precisa de dinheiro. Então as chances de Ryan, né, Paulo Henrique, esses jogadores que estão começando a despontar no Vasco da Gama, de ficar é muito raro. E o Vasco precisa ir a mercado para trazer jogadores que possam cobrir essa lacuna que esses jogadores vão deixar. Então o Vasco precisa muito de um jogador aguerrido, um jogador que suba e que desça, né? Ou seja, ele ataque e ele venha para a defesa, assim como o Paulo Henrique faz quando ele está em alto nível. No momento, o Paulo Henrique anda dando as vaciladas aí, mas isso aí é fase também. De repente está com a cabeça em outro lugar, vai saber o que está acontecendo, né? Mas no atual momento, o Paulo Henrique possa ser que em 2026 saia fora. Ryan também, isso já é certeza, não tem como segurar. E aí vamos ter, né, possa ser que o Benítez venha ser um dos laterais aí direito para poder estar ajudando o Vasco da Gama. Mas temos também o Puma Rodrigues, que na lateral direita parece que anda meio que lesado, né? Aí quando improvisa ali na lateral esquerda, o cara joga como ninguém, o cara consegue fazer coisas que a gente não entende. Então acho que era melhor ele cair para lateral esquerda do que ficar tentando a direita, né? Mas é isso aí, galera. Não vou me prolongar muito. As notícias são essas, né? Temos aí o Rojas, né, do Monterrey, meia atacante, 23 anos. E parece que o Admar Lopes ele tá mirando na galera de 23 anos, 24 anos para poder, né, estar no Vasco da Gama, até para poder também uma futura venda, né, para poder entrar um dinheirinho. E ele também está priorizando muito empréstimo, galera, com opção de compra, né? Então é isso aí, tamo junto, saudações vascaínas, espero que tenham gostado do conteúdo. Brasileirão já começou, já bateu na porta, janeiro é logo ali, então dia 28 já temos o primeiro confronto, Mirassol lá em São Paulo. Vamos com tudo, galera, tamo junto, saudações vascaínas, até o próximo conteúdo, valeu!